Sempre é uma alegria cumprimentar você que está atento, atenta aqui nesse canal Classe Professores. Nós chegamos agora à lição de número 8 da nossa discussão Missão de Deus, Minha Missão, dentro do guia de estudos da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista. Você é muito bem-vindo, bem-vinda, e quero lhe dizer que estamos orando por você e agradecemos suas orações, seu apoio, seu carinho. Agradecemos suas mensagens também, que são muitas, não podemos responder a todas, mas louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu ministério dentro da Escola Sabatina. Nesta semana, o tema é Missão em favor dos necessitados. Deus tem um plano para ajudar os necessitados, sejam esses necessitados de necessidades físicas, emocionais ou espirituais, né? Em linhas gerais, a grande questão é o seguinte: quais são essas necessidades? E quais são os princípios também que devem nortear, orientar-nos nesta missão em favor dos necessitados? Então, uma rápida passada, talvez num primeiro tópico da lição, para a gente entender melhor, há necessidades e necessitados reais, né? Com o advento do pecado, o sofrimento tornou-se uma realidade infeliz na vida do ser humano, de todos nós. E então nós temos carências, né? Elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais e elas podem ser espirituais. Em linhas gerais, nós podemos falar, por exemplo, de pessoas que estão desamparadas, né? A lição traz ali o caso do paralítico, que os amigos levaram a Jesus através de um buraco no teto de uma casa, logicamente uma casa daquela época, onde era fácil para abrir um buraco no telhado, e baixaram aquele homem paralítico diante de Jesus, que o curou. Lá em Lucas capítulo 5, versos 17 a 26, você tem essa história e pode explorá-la melhor, né? Então você tem pessoas desamparadas. O paralítico não podia ir até Jesus, porque havia uma multidão impedindo a sua entrada naquela pequena casa naquela ocasião, né? E ele precisava de Jesus, ele precisava da cura. Hoje há muita gente que está nessa situação. Aliás, a maioria das pessoas tem necessidades diferentes, físicas, emocionais e espirituais. E algumas até necessidades econômicas. Quando falamos de necessidade física, também podemos incluir necessidades econômicas, necessidade de comida, de roupa, de abrigo e etc, né? Bom, há um segundo grupo que podia ser colocado aqui também, que são refugiados e imigrantes. Hoje o próprio Brasil tem esta realidade. Em alguns países do mundo, essa realidade é ainda pior. Ela é maior do que no Brasil, mas nós temos recebido aqui refugiados, imigrantes, que estão saindo de condições adversas e terríveis dos seus países e estão entrando aqui. Nós não podemos esquecer que o próprio Jesus, quando era uma criança, foi um refugiado e foi um imigrante também, quando ele foi levado para o Egito, diante da ameaça de Faraó de matar todos os meninos da Palestina naquela época. Então ele foi se refugiar lá. Jesus Cristo foi um refugiado, portanto ele pode entender aqueles que passam por dificuldades como esses refugiados hoje, né? Também podemos falar de pessoas feridas, literalmente feridas, machucadas, física e emocionalmente. Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que são abusadas psicologicamente, né? E essas pessoas podem ser ricos, podem ser pobres, e todos eles sofrem, ambos sofrem, né? Então, diante desse quadro triste, desse quadro difícil dos necessitados, quais são os princípios que devem orientar nossa missão em favor dos necessitados? Eu procurei elencar uma série de medidas, de princípios que devem nortear a nossa ação como igreja e também como indivíduos, como cristãos individuais. Em primeiro lugar, e isto é bom que se diga, em todos os casos, o amor deve ser a nossa motivação maior, né? O famoso texto de 1 Coríntios 13 e o famoso texto de João 15, verso 13, que diz que o Jesus, alguém que é bom, é alguém que dá a vida pelos amigos, né? E 1 Coríntios fala que eu posso fazer todas as coisas, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Então, você tem aqui o amor como
a base de tudo. E esse amor só é colocado dentro de nós quando nós aceitamos a Jesus, que recebemos ali o amor puro, altruísta, o amor verdadeiro, o amor princípio, e não apenas um amor sentimento barato que as pessoas às vezes têm aí, que é mais paixão do que amor, não é verdade? Né? Então, esse é o primeiro, digamos, o primeiro princípio, o princípio do amor, que deve nortear toda a nossa ação. Um segundo princípio é que nós devemos tomar a iniciativa sem desanimar. O que chama minha atenção naquela história do paralítico que citamos no início da lição é que os amigos do paralítico que abriram um buraco no telhado daquela casa simples e com uma corda, provavelmente, desceram este homem até o centro da sala onde estava Jesus, esses amigos do paralítico assim o fizeram porque eles tinham iniciativa, eles tinham liderança. Então você precisa e eu preciso, nós precisamos tomar a iniciativa e não podemos desanimar. Eles poderiam facilmente ter desanimado, mas eles eram verdadeiros amigos, eles tinham uma missão a cumprir. E quem tem uma missão tem força. Quem tem uma missão tem vontade. Quem tem uma missão tem liderança. Eles tinham esta liderança e exercitaram essa liderança também. Né? Um terceiro ponto, um terceiro princípio é que nós devemos seguir o método de Cristo. Há um livro que nós já citamos aqui em outras ocasiões, chamado Ciência do Bom Viver, na página 49, que faz um resumo, faz um apanhado geral da obra de Jesus. E percebam que esse apanhado geral, esse resumo, ele é muito lógico e ele segue o padrão bíblico. Se você ler a Bíblia toda, especialmente no Novo Testamento, vai perceber que esse era o método de Cristo. Observe esse texto, que é conhecido, você certamente já leu, já ouviu esse texto, mas nunca é demais repetir. Diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Você quer êxito na sua pregação? Você quer êxito na salvação de pessoas? Você quer êxito na sua missão? Os métodos de Cristo vão trazer verdadeiro êxito. E como funciona esse método de Cristo? Em primeiro lugar, o Salvador misturava-se com os homens, com as pessoas, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Então, onde Jesus estava, as pessoas percebiam ali alguém que gostava delas, que as amava, e tudo que ele falava era para o bem delas. Elas aceitavam Jesus. Havia aqui um princípio de aceitação. Então, em primeiro lugar, é desenvolver a aceitação das pessoas. Né? Ele misturava-se com as pessoas como uma pessoa que lhes desejava o bem. Segundo lugar, o texto continua dizendo, manifestava simpatia por elas, ou por eles. Então, ministrava-lhes as necessidades, ou seja, se tinha fome, ele dava pão, se tinha doença, ele curava, se tinha conflitos, ele aconselhava, ajudava, enfim, ministrava as necessidades das pessoas. E então, a Bíblia diz, o texto diz, né? Ele granjeava, ele conseguia a confiança das pessoas. Perceba que nós às vezes fazemos o inverso. Nós queremos ter a confiança, mas não fazemos nada pela pessoa. Deve-se fazer algo para a pessoa, para então ter a confiança. E o texto de Ciência do Bom Viver, página 49, diz assim, e então ele dizia, segue-me, João 21, verso 19. Observou? Ou seja, ele misturava-se com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia, atendia às suas necessidades, com isso ganhava confiança e depois estava pronto para dizer, vem e segue-me. E isto ocorreu em diversas ocasiões no ministério de Jesus. Correto? Isso envolve também um outro aspecto que nós não podemos esquecer. Nós precisamos, nós que somos missionários, nos familiarizar com a realidade e as necessidades das pessoas. Né? Um exemplo. Para você ajudar refugiados e imigrantes, você precisa conhecer um pouco da cultura deles, senão vai mais atrapalhar do que ajudar. Então precisamos entender um pouco disso. Né? Essa familiaridade é também um princípio que seria bom considerar na hora que atendemos necessitados. Vamos terminar a lição dessa semana colocando a você uma questão. Né? Quando ajudamos pessoas, nós estamos, na verdade, criando oportunidades para a pregação do Evangelho.
Na semana passada levantamos essa questão e nessa semana ampliamos, né? Quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos criando oportunidades para a pregação do Evangelho. Mas a verdade é que nós sempre precisamos levá-las a uma decisão. É verdade que muitas vezes nós achamos que essa decisão tem que vir logo e tem que ser para o batismo, por exemplo, né? Então, seria bom a gente conversar um pouquinho com a nossa unidade, discutir essa questão. Existe um tempo para isto? Ou cada pessoa que vamos ajudar, ela necessariamente tem que entrar na igreja e ser batizada? Ela necessariamente tem que aceitar a Cristo? Bom, aí nós já temos um elemento para basear a nossa resposta, né? Jesus é um bom exemplo também neste caso, né? Muitos e muitos que ele ajudou sequer o aceitaram. Então devemos fazer o bem sem olhar a quem. Claro que podemos ajudar as pessoas e muitos vão decidir e, logicamente, nós vamos introduzi-las dentro do povo de Deus. Correto? Pense nisso, estude um pouco esse assunto. Semana que vem estamos de volta com você, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá.